Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson para mais uma aula de biologia. Antes de mais nada, eu queria dizer que sim, estou com saudade de ver vocês, do nosso contato físico, das nossas trocas. Eu sei que o momento é complicado, mas é importante que nós respeitemos esse momento de isolamento social. Então, permaneçam em casa, tá? Por favor, sigam todos os protocolos de segurança, porque é importante, tá? E enquanto isso, a gente segue nossas aulas online por aqui, tá bom? O tema da aula de hoje é sobre citologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a descoberta da célula. E eu começo essa aula com a seguinte pergunta: do que são feitos os seres vivos? Né? As respostas elas podem variar bastante, né? Vocês podem falar que todos os seres vivos são formados por átomos. A gente sabe que os átomos são a unidade básica da matéria, né? Se nós formos pegar o conceito da física. Você pode falar que todo ser vivo é composto por moléculas, né? Tá certo também. Especificamente de moléculas orgânicas. Somente os seres vivos são compostos por moléculas orgânicas. Mas aí vocês podem se perguntar também, né? Mas e os vírus? Os vírus são seres vivos? Pare e pensa um pouquinho então, né? Os vírus são compostos do quê? Eles são compostos por célula? Não. Eles são compostos de moléculas orgânicas? São. Então eles são seres vivos? Não. Eles só têm apenas uma cápsula de proteína e um ácido nucleico, né, que seria o seu material genético. Ele só tem isso, não é feito de mais nada. Para ele fazer qualquer coisa, ele precisa de uma célula hospedeira, né? Pode ser uma bactéria, uma célula animal, uma célula vegetal, enfim. Então, ele não consegue fazer nada sozinho. Ele depende de uma outra célula. Ele depende de uma outra célula para se reproduzir, para fazer suas reações metabólicas, que, aliás, nem metabolismo ele tem, né? Então, ele depende de uma outra célula. Então, por isso que ele não é considerado um ser vivo, tá? E o principal também, ele não é composto por célula, tá? Vamos entender então o que é uma célula, como que ela surgiu, como que ela foi descoberta. Então, vamos seguir com a aula aqui. Bom, agora vai ser sem minha carinha, né? Senão vocês vão ficar distraídos com a minha beleza. Então, vamos lá. Citologia. Citologia é a área da biologia que estuda a célula ao nível de sua constituição, estrutura e função. Então, a gente estuda do que ela é constituída, de que forma que ela está estruturada e qual a função que ela pode desempenhar, né? Então, isso que significa citologia, estudo da célula. Elas são unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. O que isso significa? Né? Elas são unidades funcionais porque todas as funções que acontecem no nosso corpo, todas as reações químicas, tudo acontece dentro da célula. E estruturais por quê? Porque todo o nosso corpo é constituído e é estruturado por células. Tá? Então, a gente fala que ela é uma unidade morfofisiológica dos seres vivos. Tá? Falando um pouquinho sobre microscópio, esse é um instrumento que é capaz de ampliar imagens, né? Então, a sua invenção, ela possibilitou a descoberta das células, que são as unidades microscópicas que constituem os seres vivos, tá? Acredita-se que o primeiro microscópio ele tenha sido construído por volta de 1591 por Zacarias Janssen e o seu pai Hans, né, que são holandeses fabricantes de óculos. Entretanto, os primeiros registros de observações microscópicas de materiais biológicos, eles foram realizados pelo comerciante holandês
Anthony von Leeuwenhoek, que é esse nomezinho diferente aqui. Ele então desenvolveu um microscópio que é simples, que a gente chama de lupa. E mais para frente, né, através dos estudos dele, um outro pesquisador, o Robert Hooke, que não é o incrível Hulk da Marvel, mas é um cara incrível porque ele desenvolveu um microscópio que é composto. Como assim composto? Ele possui mais de uma lente, então é capaz de ampliar mais uma imagem. Vamos falar um pouquinho desses dois caras aqui. Então, o Leeuwenhoek, né, ele desenvolveu o primeiro microscópio que possibilitou a observação de micro-organismos. Então, ele fez um aparato aqui de uma única lente e dá para ver aqui que ele é bem pequenininho, né? Aqui nós temos uma imagem de frente e uma aqui de lado. Então, bem nessa pontinha aqui, ele colocava o material biológico, segurava aqui, né? E observava através dessa lente. O Robert Hooke, né, ele foi influenciado pela descoberta do Leeuwenhoek, tá? E ele construiu um microscópio com duas lentes de vidro que eram ajustadas às extremidades de um tubo de metal, que seria esse tubo de metal aqui, tá? Ele olhava através de uma lente que a gente chama de ocular, enquanto aproximava o objeto de outra lente, que a gente chama de objetiva, até que ele conseguisse atingir o foco da imagem. Por apresentar essas duas lentes, então, o microscópio idealizado por Hooke, ele é chamado de microscópio composto. Então, ele tem uma ocular e tem uma objetiva, tá? Então, a gente fala que o Leeuwenhoek ele desenvolveu um microscópio simples e o Robert Hooke ele desenvolveu um microscópio composto. Seguindo aqui a linha do tempo, né, durante 160 anos, então muito tempo depois, depois então da descrição da célula, pouco foi falado a respeito disso. Então, somente em 1833 que o pesquisador Robert Brown ele fez uma análise do tecido vegetal e ele descreveu o núcleo celular, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é fácil de ser visualizado. Aliás, nós vamos fazer essa aula prática no próximo semestre, no PL de Biologia, né, sobre visualização de células animais e vegetais. Nós vamos conseguir observar o núcleo aqui. Tá? Em 1838, nós temos o Schleiden, que ele descobriu o quê? Que todas as plantas elas são constituídas por células. Né? E o Schwann, ele, né, estudando também a estrutura celular, ele falou, não, todos os animais também são constituídos por células. Então, esses são os pesquisadores, né, que contribuíram para os estudos da citologia. E o Schwann foi ele que desenvolveu a teoria celular, né, que há uma unidade na diversidade. Continuando nossa linha do tempo, olha só, a divisão celular ela foi observada pela primeira vez em 1835, evidenciado aqui, ó. Embora não se tenha concluído tratar-se de um fenômeno generalizado, né? Não se sabia que isso acontecia em todas as células. Schwann, por exemplo, admitia que as células pudessem surgir espontaneamente do agrupamento de determinadas substâncias orgânicas simples. Então, somente com o avanço nas técnicas e instrumentos de microscopia que ele pôde observar melhor essa divisão celular. Então, em 1858, esse pesquisador aqui, Rudolf Virchow, ele disse o quê? Que todas as células surgem necessariamente de outras pré-existentes. Né? Então, para ela se multiplicar, ela precisa vir de uma outra célula antes. Né?
E em 1865, Gregor Mendel, o famoso Mendel, né, da genética, ele que esclareceu os princípios fundamentais de hereditariedade, ou seja, que as informações genéticas elas eram passadas de uma geração a outra, né, de uma célula para outra, depois dessa divisão celular. Então, todas essas pesquisas unidas, então, né, elas chegaram a essa teoria celular que foi postulada por Schwann em 1839. Então, ele observa a existência de células nos animais e nos vegetais, ou seja, todos os seres vivos são constituídos por células. E quais são os três postulados, né, digamos assim, sobre essa teoria? Todo ser vivo é constituído de células. Uma célula só surge de outra pré-existente e todas as reações metabólicas ocorrem no interior das células, ou seja, todas as reações químicas elas começam nas células, ok? Vamos falar então sobre microscopia. Hoje nós temos basicamente dois tipos de microscópio. O óptico, que é o que nós temos no laboratório, que ele é capaz de ampliar em até 2.000 vezes uma imagem, né? E temos o microscópio eletrônico, que é caríssimo, que é esse bichinho aqui, ele consegue ampliar até 100 milhões de vezes. Então, assim, ele é muito potente mesmo. O microscópio óptico ele consegue então ver uma imagem na sua estrutura plana e o eletrônico ele consegue até ver a imagem em 3D, né? Então isso é bem interessante. Esse daqui é o microscópio que nós aprenderemos melhor sobre ele nas nossas aulas práticas no PL de Biologia, tá? Então, o que a gente pode dizer aqui então de forma mais básica? Nós temos aqui a ocular, que é onde nós inserimos os nossos olhos para poder observar. Nós temos aqui as objetivas e o revólver, que são digamos, o zoom da nossa imagem, né? Cada revólver daqui ele tem um zoom específico de 4, 10, 40 e 100 vezes, certo? Aqui nós temos o chariot, né? Onde nós colocaremos a nossa lâmina para a gente observar o material. Então é nessa plaquinha aqui que a gente controla se a imagem vai para cima, para baixo, para o lado, para o outro, né? E essa estrutura aqui, que a gente chama de macrômetro e micrômetro, é onde a gente dá o zoom, onde a gente controla, na verdade, o foco, o zoom e o foco, tá? Assim, no caso, para ter uma imagem mais precisa, ok? E aqui embaixo nós temos uma fonte luminosa, certo? Então é isso. Vamos falar sobre as técnicas para observação ao microscópio óptico. Nós temos a observação vital, que ele é utilizado para observar as células vivas, né? Esse material ele é colocado em uma lâmina e é coberto por uma lamínula. E a gente coloca no microscópio óptico, tá? Então a gente consegue ter essa visualização aqui. Aqui ela está colorida porque ela passou por um processo de coloração, tá? Que as cores reais não são assim não. A gente usa alguns reagentes para poder destacar algumas estruturas. Então, nós temos então a fixação e coloração das células, que é muito utilizado para quando se quer observar estruturas minúsculas, né? E para isso tem que matar a célula e mergulhá-las em corantes específicos. Então é para a gente ver estruturas bem específicas mesmo, sabe? Nós temos o esfregaço, que é uma técnica utilizada para tecidos em que as células são fracamente unidas ou espalhadas, como o que acontece com o tecido conjuntivo. Um esfregaço bem comum que a gente faz e que nós faremos em aula prática é o esfregaço bucal, em que a gente pega um tipo de cotonete esterilizado, né, que não é o cotonete de ouvido, não pode ser, tá?
porque o de ouvido tem bactericida e não pode. Então a gente utiliza esfregaço bucal para ver a presença de bactérias. Faremos isso, tá? Temos o esmagamento, que é onde coloca-se o material sobre uma lâmina e cobre com uma lamínula, pressionando com o dedo. A gente faz isso com partes moles de animais e vegetais também. Temos a inclusão com corte com micrótomo, tá? Essa inclusão seria o quê? Mergulhar um pedaço, um fragmento do material biológico, mergulhar em parafina para poder enrijecê-lo, e depois a gente pega esse bloquinho, né, que foi feito ali, e corta com esse aparelho micrótomo. Então ele vai fazer lâminas bem fininhas, que é o que nós temos de amostras prontas no nosso laboratório. Então nós vamos poder visualizar bastante coisa depois. E falamos sobre o microscópio eletrônico, né, que os demais a gente utiliza para visualizar em microscópio óptico, né? Temos o de varredura, então, que ele é para detalhar objetos sólidos. E eles têm uma resolução de até 300.000 vezes. Olha só essa imagem aqui. Essa é uma imagem real em 3D. Não é um desenho, não. Tá? Então, assim, é um instrumento bastante potente. Sobre citologia no geral, então. Os seres vivos eles são formados por células que eles podem ser divididos em unicelulares ou pluricelulares. Quem são os seres unicelulares? São aqueles formados por uma única célula. É o que acontece, por exemplo, com as bactérias, algumas algas e os protozoários. Então eles são estruturas mais simples. Tá? E eles podem ser pluricelulares, porque são formados por mais de uma célula, tá? Então nós temos aqui então um animal, as plantas, aqui nós temos um tecido qualquer, né, que evidencia a formação de várias células. Aliás, o conceito de tecido é um conjunto de células, né? Nós vamos falar sobre isso mais para frente ao longo do ano. Elas podem ser categorizadas pelo tamanho. A gente fala que elas são microscópicas quando elas são menores que 1 milímetro. Aí a gente só consegue enxergar com a ajuda de uma lupa, né, de um microscópio. E macroscópicas quando elas são maiores que 1 milímetro. E a gente consegue enxergar a olho nu. O ovo, para quem não sabe, é uma célula. Olha só que interessante, né? O ovo ele é uma única célula. Ele é considerado, assim, o óvulo, no caso, ele é considerado a maior célula que existe. No caso, nós temos o ovo, né, para provar isso. E aqui nós temos uma laranja, né? Isso que tudo é uma célula? Não. O que é uma célula aqui? São os gominhos. Sabe aqueles gominhos que a gente vê na laranja? Cada um é uma célula, tá? A célula, né, como que ela é estruturada? Ela é formada por três partes principais: uma membrana, um citoplasma e o núcleo. O que seria uma membrana? É uma capa que envolve, né? É uma capa que envolve toda a célula, que vai delimitar a sua estrutura, né? Nós temos o citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo. E é no citoplasma que estão dispersos todas as organelas, que nós vamos aprender, nós vamos falar um pouquinho sobre elas no nosso próximo capítulo. E o núcleo, então, que é essa região aqui, é a estrutura que controla todas as atividades celulares. E aqui, por exemplo, que está o nosso material genético. Okay? Uma outra classificação importante é de célula procariótica e célula eucariótica. Célula procariótica ela está presente nos seres eucariontes. Então, seres eucariontes possuem células procarióticas. Então, às vezes vocês veem esses dois termos, procariótica e procarionte. Então,
Procariótica é a célula. Procariontes são seres que possuem células procarióticas. Tá? Como que ela é organizada? Basicamente, procariótica é porque, olha só, pro vem de primitivo, cariótica vem de carioteca. E carioteca é uma membrana que delimita o material genético. Então, na célula procariótica, ela não tem essa membrana que protege o material genético. Esse material genético ele é disperso no citoplasma. Ele fica delimitado numa região mais específica, né, que a gente chama de nucleoide, mas ele não é todo delimitado não, tá? E de organelas, ele só tem uma única organela, que são os ribossomos, tá? Basicamente é isso. E célula eucariótica? Eu vem de verdadeiro, então, ou seja, possui uma carioteca verdadeira. Então, aqui nós temos o nosso núcleo, certo? E ele tem uma membrana que delimita o material genético, que a gente chama de carioteca. Então, esse material genético ele vai estar separado e delimitado aqui no citoplasma, certo? Então, basicamente, essa é a diferença principal, tá? Uma outra informação adicional, uma célula eucariótica é formada por várias organelas, certo? Que nós falaremos sobre elas depois. Então é isso, tá? Esse aqui é um mapa conceitual que aborda os principais temas que nós falamos, né? Aqui uma linha do tempo, do histórico da citologia. Nós temos aqui então, né, a teoria celular, que é importante vocês saberem, né, aqueles três postulados, e a diferença de uma célula eucariótica para uma célula procariótica. Tranquilo? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar no nosso grupo do WhatsApp. Não esqueçam de fazer a marcação com o arroba, certo? E agora vocês estão aptos a responderem as questões que eu separei para vocês, ok? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.